judeus dentro do cativeiro egípcio. 400 anos. Essa é a Páscoa. Essa é quando Deus estabeleceu a Páscoa, que a Páscoa dos hebreus simboliza uma liberdade física. Mas a Páscoa cristã não simboliza simplesmente uma liberdade física, mas uma liberdade espiritual. Essa é a Páscoa. O anjo passaria. Agora, perceba que quem enviou o anjo foi Deus. Era o anjo da morte que ia passar no Egito à meia-noite. Toda casa que ele visse o sangue, ele passava por cima. É a Páscoa, Passover. Ele passava por cima. Escute, por que ele passava por cima? Porque quando ele via o sangue nos umbrais da porta, ele entendia algo. Sabe o que ele entendia? Que dentro daquela casa alguém já havia morrido. Quando o Cordeiro de Deus, vamos para o Novo Testamento, que traz luz para o Velho. E agora você vai ver que no Novo Testamento, um cordeiro, Paulo vai chamar ele de o nosso Cordeiro Pascual. Paulo vai chamar ele de o Cordeiro de Deus. Escute, ele vai aparecer, ele morreu, ele foi crucificado, ele verteu até a última gota de sangue. Para quê? Simbolicamente, para que o sangue dele estivesse espargido na nossa vida. E para quando o anjo da morte, quem é o anjo da morte? O anjo da morte é a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. E ele disse que todo homem que pecar deveria morrer. Quando nós pecamos, quando nós erramos, cometemos pecado, qual é o salário do pecado? A morte. Ou seja, o que nós merecíamos. Alguém tem que morrer. Quando peca, alguém tem que morrer. Por quê? Foi isso que ele disse lá no Jardim do Éden. Ele disse para Adão: Adão, no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Por quê? Porque quem peca, morre. Mas o Cordeiro Pascual, ele esparge o sangue na nossa vida. Quando a justiça de Deus passa e olha para a minha vida e para a tua vida, o que é que ele enxerga? Ele não enxerga um pecador, ele enxerga o sangue nos umbrais da minha... Ele enxerga o sangue nos umbrais da minha vida. Então a justiça de Deus passa, olha para mim e diz assim: alguém já pagou o preço, alguém já morreu, alguém já morreu. Essa é a nossa Páscoa. E é por isso que Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diga ao povo, no versículo 9 de Êxodo 12: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. E diz para eles: comam o quê? Cabeça, pernas e vísceras. Vamos para a luz do Novo Testamento. Quando nós participamos do Cordeiro Pascual, não dá para comer só uma parte do Cordeiro. Não dá para escolher, pastora Dáurea, essa parte eu gosto, então essa parte eu vou ficar com a picanha do cordeiro somente. Não, ele diz: coma tudo. O que? Cabeça, pernas e vísceras. O que está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, coma cabeça, pernas e vísceras. Ele está dizendo, porque quando você come da cabeça, você vai ter a mente de Cristo. Não coma só a cabeça para ter a mente, coma também as pernas. Por quê? Porque a partir do Cordeiro na tua vida, tu vai passar a andar como o Cordeiro anda. Ah, não, irmão. Ele está dizendo: não coma só a cabeça, mas coma também as pernas para você andar como o Cordeiro. Mas coma também as vísceras, as partes internas. Por quê? Porque quando você come isso do Cordeiro, você vai ter um coração como o Cordeiro tem. Essa é a Páscoa. Mas Coríntios capítulo 15 está dizendo, o versículo de número 55: onde está a morte? Porque no Jardim do Éden, olhe para mim, e eu já termino, mas olhe para mim, para você entender o que eu vou dizer nessa manhã. No Jardim do Éden, Deus diz para Adão: Adão, no dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Olhe para mim. Nesse momento, Deus cria a morte.
A morte foi criada no Éden. Agora, a morte foi criada sem poder. Ela não podia matar. Ela foi criada como uma consequência de um erro. Mas ela foi criada sem poder. Ela não tinha poder. Era uma morte morta. Ela não matava. Por quê? Porque nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer assim, em 1 Coríntios, que o que dá poder para a morte atuar é o quê? O pecado. Então Adão e Eva foram criados sem pecado. A morte foi criada como uma consequência, mas ela não podia matar. Ela foi criada sem poder. Olhe para mim, sabe o que é morte para Deus? Morte para Deus não é quando o seu corpo simplesmente para de existir. Morte para Deus é quando você se separa dele. Morte é separação de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que as pessoas que forem para o inferno, essa é chamada de a segunda morte. Ou seja, você está eternamente separado.
todos aqueles que estavam perdidos. Levante a sua mão, que se você é grato nessa manhã. Levante a sua mão se você é grato pela ressurreição. Early Sunday morning. Era um domingo como esse. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi na cara de Satanás e na cara da morte. Disse: morte, a partir de hoje, você não mata mais, você não separa mais as pessoas de mim. É por isso que eu posso crer no amanhã. É por isso que a minha esperança é que um dia Ele vai voltar. A minha esperança é que um dia Ele vai voltar para me levar com Ele ao soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Eu não sei se essa é a tua esperança, mas essa é a minha esperança. Eu estou sentindo Deus nessa manhã. Eu estou sentindo a graça do Cordeiro ressurreto. A graça do Cordeiro ressurreto. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Fica de pé comigo nessa manhã. Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: e tendo cancelado o escrito da dívida. Existia uma dívida, Cássio. A minha dívida era com a justiça de Deus. Eu teria que pagar essa dívida porque eu pequei. E Ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Mas o Cordeiro decidiu descer. Aí olha o que ele diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e encravando-o na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Você pecou, tem que morrer. Você pecou. Aí, irmão, parece que eu vejo Jesus pegando no colarinho da morte. Vem cá, deixa eu dizer algo para você. Aonde está o teu aguilhão agora? O preço foi pago. E se o preço foi pago, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o louvor vier comigo, fica melhor. Eu disse que nenhuma condenação mais há. Não é o diabo que me acusa. O diabo não pode me acusar, porque ele morreu. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora. Sim, Deus! Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele está morrendo na cruz do Calvário. Uma das suas últimas palavras na cruz do Calvário. Todo mundo esperando a sua morte. Ele está pregado. Ele está em um sofrimento inimaginável. Todos os pecados, olhe para mim, da humanidade inteira, naquele momento estava sobre os ombros de Jesus. Os pecados que vieram antes dele e os pecados que vêm depois dele, todos estavam nos ombros de Jesus. O nível de estresse era tão grande que no Getsêmani os seus poros se abriram e ele suou o sangue. Jesus foi traído por um dos 12, Judas, que o beija, e ele é levado para ser julgado. Anás, Caifás, ninguém acha pecado nele. É se colocado diante da festa da Páscoa, porque a Páscoa era sob liberdade. Coloca-se diante deles o quê? 2 homens, Jesus e Barrabás. E Pilatos vai perguntar: quem que vocês querem que solte? E eles disseram: solte-nos Barrabás. Olhe para mim,
Deus tratou Barrabás como Jesus para tratar Jesus como Barrabás. Sabe quem é Barrabás? Eu, você. Barrabás era um homem assassino, era um homem rebelde. Ele se levantou contra o governo de Roma, e é por isso que ele está preso. Acredita-se que os dois bandidos eram amigos e parte do grupo de Barrabás. Agora ele pergunta: quem vocês querem que solte? E eles disseram: solte-nos Barrabás. É o amor de Deus em ação. É o amor de Deus mostrando para todo mundo: Barrabás, você merece a morte. Barrabás, você merece a cruz. Barrabás, você merece ser preso. Mas ele disse assim: não, solte o meu filho, crucifiquem o meu filho, mas libertem Barrabás. Você é Barrabás, eu sou Barrabás. Pessoas que não merecíamos, mas o amor dele nos alcançou. Ele vai ser preso, ele vai ser açoitado com um chicote chamado azorrague. Azorrague era feita de 7 tiras de couro de animal, e na ponta de cada tira tinha ossos de animais moídos, e quando batia, arrancava-se pedaços da carne. Jesus sangrou a noite inteira. Ele vai pedir água e eles dão para ele vinagre. Ele é pregado na cruz, e os estudiosos vão dizer que a cruz era feita alguns dias antes, sob medida, porque eles já furavam os buracos na cruz antes, para ficar mais fácil pregar a pessoa naquela cruz. E a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Então a Bíblia vai dizer assim: os seus ossos não poderiam ter sido quebrados, mas foram desconjurados, porque pregaram a primeira mão, quando puxaram para pregar a segunda, não ia. Puxaram e pregaram as mãos dele. Quem fez a anatomia da crucificação diz que quando eles pregaram as mãos e os pés, acertaram os nervos centrais, os nervos medianos, e é um nível de dor. É um nível de dor, e essa dor vai passando para o corpo inteiro, e ele não para. Mas em tudo isso ele ficou em silêncio. Pregam os seus pés, levantam a cruz, ele tem dificuldade de respirar. Mas quando ele consegue pegar um pouco de ar para respirar, sabe o que ele diz? Ele olha para cima e ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Perto das 3 horas da tarde, o sol recusou-se a brilhar. Ele disse: diante da morte do Criador, eu me recuso a brilhar. Às 3 horas da tarde, no calor do dia, o sol escureceu. E aí sabe o que acontece dentro do templo? Dentro do templo o véu se rasga de alto a baixo, porque a morte colocou o véu e disse: não pode entrar. Não é todo mundo, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra. Aí quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso foi aberto de novo. E hoje, irmão, eu e você, pelo sacrifício da cruz, podemos ter novamente acesso ao Pai. Quando ele está pregado na cruz, ele vai dizer a última palavra, e ele vai dizer: Tetelestai. Tetelestai. Diga para quem está do teu lado: Tetelestai. Tetelestai. Pergunta para ele: o que é Tetelestai, pastor? Sabe o que é Tetelestai? Está concluído, está terminado, está pago, está finalizado. Vamos adorar Ele nessa manhã. Vamos adorar o Cordeiro que está vivo. Vamos adorar o Cordeiro. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
seus olhos fechados. Se você nessa manhã de Páscoa entrou aqui e quem sabe não tem certeza da tua salvação, talvez